Oi Marcelo, tudo bem? Eu vou tentar resumir minha história. Para contextualizar um pouco, eu tenho 24 anos. Não lembro de muitos momentos bons da minha infância. A minha mãe nunca teve um emprego. Iniciou um relacionamento com meu pai 14 anos mais velho que ela. Engravidou do meu irmão aos 22 anos e de mim aos 24. Ela conta que sofria muitas agressões, tanto físicas quanto verbais e psicológicas, feitas por ele, inclusive durante a gestação. Ela tem uma cicatriz no braço e relata que foi ele que fez com uma faca. Desde que eu me lembro, eu vi várias agressões enquanto ainda era criança. Eu e meu irmão muitas vezes entrávamos no meio para separar, implorando para ele parar, nós dois aos prantos. Ele xingava, batia sem parar e em mim isso era muito desesperador. Muitas vezes eles se separaram, mas minha mãe acabava voltando por não ter como sustentar. E apesar de hoje entender que seria a melhor opção, na época me doía muito saber que os meus pais estavam separados. Então eu sofria de todas as formas. Ele também já traiu minha mãe com a ajuda da minha irmã, filha de outro casamento, e a amante ligava para minha mãe para desfazer dela. E, e não que isso tenha justificativa, mas a minha mãe nunca deu motivo para que ele fizesse tudo isso que ele fez. As agressões dele passaram a ser também comigo e com meu irmão. A maioria verbal, mas já houveram físicas. Em 2019, ele virou evangélico e na crença se diz que os pecados são apagados. Ele diz que Deus perdoou tudo. E ok, eu entendo porque também sou cristã, mas não consigo esquecer tudo e perdoar. Muitas vezes ele paga de bonzão, de super crente e gosta muito de se exaltar e receber mérito por agora ser evangélico. Eu vejo essas coisas e só consigo sentir um ranço muito grande e pensar em como ele é falso. Como que eu supero isso? E outra parte da história é que a minha mãe foi diagnosticada com câncer. E mesmo que eu seja enfermeira oncologista e entenda o prognóstico da doença e as possíveis consequências, foi bastante gigantesco para mim. Sofri muito no começo. Se eu parar para pensar muito na doença, sinto um aperto no peito. Não consigo mais sair de casa para me divertir sem me sentir culpada. Sinto uma angústia muito grande e como se eu estivesse traindo a minha mãe. O que explica isso na psicanálise? Meu nome é Marcelo Bizarro, eu sou psicanalista. A gente tem algumas nuances aqui dessa sua história, né? Primeiro, será que esse filho, esse casamento foi algo desejado pelo seu pai e desejado ao longo dessa relação? Porque a gente até pode ter o desejo de ter uma família, de ter filhos, né, de casar com alguém, de conhecer alguém de novo. Só que sustentar isso ao longo do tempo talvez seja um pouco complicado. E aí, quando a gente tem esse compromisso, que agora eu assumi, de criar filhos, de ter uma família, e não é algo que eu consigo sustentar, um querer que eu consigo sustentar a longo prazo, eu me vejo numa situação onde eu me volto ao narcisismo, onde eu me volto naquele lugar que eu não gostaria de estar nesse lugar e eu vou deixar, acabo deixando isso meio claro para as pessoas ao redor, que eu não gostaria de estar ali. E eu não gostaria de estar ali, não gostaria de ter essa família, não gostaria de ter essa mulher. Então eu culpo essa família, eu culpo essa mulher por essa vida que eu não tenho, por essa vida que eu não tive, né? Essa vida de escolhas que eu não posso fazer, porque agora eu tenho que ficar preso aqui com essa família que eu não escolhi neste momento. Posso ter escolhido lá atrás, mas agora eu não escolho esse lugar. Então, quando você fala que não que isso justifica, que mais que minha mãe nunca fez nada, mas talvez para o seu pai, internamente, ele possa ter entendido que ela fez, que vocês fizeram, que vocês roubaram a vida que ele gostaria de ter, mas infelizmente agora ele tinha que lidar com essa família que ele não queria, mas era obrigado a lidar. E aí vem a questão da religião, que vai poder falar assim, então, a gente perdoa os seus pecados, a gente perdoa isso que você fez, e agora você pode ser uma nova pessoa, e ele se sente renovado, e ele se sente desprendido de toda aquela culpa que ele carregava de ter talvez aquela família que ele não queria. E agora o bonzão, o supercrente, o pai que é muito bom por não ter talvez acabado com essa família do jeito que ele poderia ter acabado. Ele só agrediu, ele só humilhou, ele só chantageou, ele só traiu, ele só fez aquilo, mas ele poderia ter feito muito pior. Então ele é bom por causa disso. Ele poderia ter sido pior
na visão dele, mas ele não foi, então tem algo de bom dentro dele. Só que vocês receberam essa coisa ruim, vocês receberam essa rejeição, vocês receberam um pai que não estava ali com o pai, um marido que não estava ali com o marido, alguém que estava sobrando naquela relação, deixando tudo mais pesado, mas como era um provedor, todos precisavam dele, todos precisavam desse lugar. E agora a mãe que é a cúmplice, né, dessa história de humilhação, ela que também foi rejeitada por essa pessoa, que carrega talvez a dor de ser a culpada por esse narcisista, por esse pai que culpava tudo e todos para essa vida que ele levou, ela carrega essa dor e agora desenvolve o câncer, talvez você possa entender que ela está indo embora e você sente dor, sente culpa por estar ali compartilhando aquele sentimento de ter acabado com a vida desse pai junto com a mãe e sem poder ir embora, sem poder ir para nenhum lugar. Mas agora você está vendo que essa pessoa está indo embora, essa pessoa está indo embora da vida, que a salvação para ela sair desse lugar de tanta tormenta, de tanta lamentação, é não existir mais, é ir embora. E isso talvez carrega a culpa de, poxa, talvez agora que eu posso estar melhor e que eu posso ter meu trabalho, meu ganho, eu posso me livrar desse lugar, eu vou ver a minha mãe não se livrando dessa vida desgraçada que ela acabou levando por conta desse casamento, por conta dessa relação. Eu vou ver ela definhando num momento que eu consegui me libertar e ela não. E essa pessoa que eu amo, que eu gosto, que apanhou tantas vezes desse homem que batia em mim, batia em meu irmão, eu tô vendo ela se definhar, eu tô vendo ela ir embora, e o que eu posso fazer? Essa sensação de impotência, talvez você carregue e veja isso como a grande força motriz para você sentir essa culpa de eu não posso sair, eu não posso abandonar essa pessoa aqui, eu não posso abandonar a minha mãe, a cúmplice de tudo isso, a cúmplice da minha dor, a pessoa que viu tudo isso acontecer, a pessoa que eu vi sofrer, a pessoa que eu não pude ajudar quando eu estava ali vendo ela apanhar do meu pai, a pessoa que eu não conseguia ajudar mais do que eu podia. E agora que eu estou aqui como uma enfermeira, um oncologista, eu não posso fazer nada para poder diminuir esse câncer dela. Eu só posso acompanhar e ver ela lutar, mas vai ser uma luta dela e eu, de novo, eu vou estar sendo aquela criança que não podia entrar na briga, que não podia parar aquela briga. Agora, como uma enfermeira, oncologista, que eu não posso entrar no meio dessa briga que minha mãe está travando com o câncer. E, de novo, a sensação de impotência, a sensação de ser fraco, de ser frágil e ser menor diante dos problemas da vida. E talvez esse seja o nosso lugar. Ver lutas que não são nossas e não poder, não conseguir lidar com isso, não conseguir ajudar. A gente não pode ajudar com o que está acontecendo na Palestina, a gente não pode ajudar com o que está acontecendo A gente não pode, a gente é impotente. A impotência faz a gente sentir essa culpa, essa angústia, esse sentimento de que eu sou fraco. Talvez o que você esteja sentindo seja isso, a fraqueza de ser só quem você é.